A derrota trágica de Luke Skywalker para o seu pai, o Lord Vader, no Império Contra-Ataca, absolutamente massacrou as convicções que o Luke Skywalker tinha. Ele não só tinha descoberto a terrível verdade que o Lord Vader, um dos maiores criminosos dessa galáxia, era o seu pai, mas ele também tinha perdido sua mão para o seu pai. Depois do final do Império Contra-Ataca, Luke Skywalker foi colocado em uma nave da Aliança Rebelde, chamado a Redenção. Na ala médica da Redenção, Luke Skywalker ele tinha um gigantesco conflito dentro de seu coração. O Luke Skywalker, por mais incrível que isso possa parecer, ele não queria uma mão substituta cibernética para a mão que seu pai, o Lord Vader, removeu dele. Para mim, para vocês, pode parecer óbvio, né? Se a gente perder uma mão, a gente vai querer uma mão substituta. Mas o que tinha acontecido com o Luke Skywalker recentemente, para ele era completamente diferente. Eram eventos que bagunçaram a sua cabeça e mexeram com o seu emocional, mais que qualquer outros eventos que já aconteceram em sua vida. O livro que explica pra gente por que o Luke Skywalker não queria uma mão substituta é O Certo Ponto de Vista, O Império Contra-Ataca. Essa história aqui, gente, ela é contada no ponto de vista do droide cirúrgico que fez a cirurgia no Luke Skywalker, então a gente já vai começar. A primeira coisa que o droide cirúrgico percebeu era que a mão direita que tinha sido amputada do Luke Skywalker tinha sido removida de uma forma perfeita com sabre de luz. Ela estava perfeitamente cauterizada. Seria uma cirurgia muito simples. Os sinais vitais de Luke Skywalker pareciam estáveis, exceto que ele tinha uma elevação cardíaca. Ele parecia calmo à primeira vista, mas os seus músculos, especialmente na sua boca, eles estavam tensos. A dor, o droide conseguiu perceber, a dor ainda estava lá, sem dúvida, mas o sabre de luz, felizmente, tinha cauterizado o sangramento. A Redenção tinha uma gigantesca janela de visualização da sala cirúrgica. Ela se abria ampla e escura para a galáxia. Uma vista que era ao mesmo tempo relaxante e ameaçadora. A maioria das pessoas que visitavam a ala cirúrgica, elas gostavam de olhar através daquelas janelas. Mas não o Luke Skywalker. Para a maioria das pessoas, está cercado de cruzadores rebeldes e caças X-Wing a todo seu redor. Era uma visão reconfortante, mas não para o Luke Skywalker. Curiosamente, ele optava não olhar pela janela. O droide 21B ofereceu ao Luke Skywalker analgésicos para sua cirurgia, mas o Luke Skywalker, novamente, de uma forma muito estranha, ele também rejeitou analgésicos, dizendo até mesmo que ele achava que não ia funcionar com ele. 21B, analisando toda aquela situação estranha, ele conseguiu perceber o seguinte: o seu paciente Luke Skywalker, ele sofria muito, mas o que ele sofria era além da carne. Isso ele conseguiu entender. Embora às vezes não fosse óbvio no primeiro exame, mesmo assim a sua frequência cardíaca estava elevada. Havia uma dor verdadeiramente física, mas no entanto, seu paciente escolhia sofrer. 21B nesse momento lembrou Luke Skywalker que de volta lá em Hoth, quando ele tinha se machucado lá no planeta de gelo, foi o mesmo droide, o 21B, que colocou o Luke Skywalker dentro do Bacta. E inicialmente, o Luke Skywalker, assim como agora, ele resistiu ao Bacta. Mas, assim como o Bacta, para uma pessoa conseguir se curar, conseguir sarar, ela tem que aceitar a cura. É algo que é muito mais do que físico, o droide explicou. É algo que é de certa forma psicológico ou até mesmo quase metafísico. O Luke Skywalker, quando escutou isso nesse momento, ele fez a relação na sua mente imediatamente. Ele então falou calmamente: é a força. Apesar desse reconhecimento, no momento que o droide foi colocar a mão cibernética do Luke Skywalker, ele imediatamente parou o droide, dizendo que talvez ele não deveria colocar uma mão substituta. Assustado com essa decisão, 21B imediatamente perguntou para o Luke Skywalker por que ele não faria isso. Em toda a sua história, o droide jamais tinha escutado alguém fazer essa decisão. E o Luke respondeu dizendo que talvez esse era o seu destino. Talvez ele estivesse destinado a perder a sua mão em troca de outra coisa. Luke revelou que ele poderia ter aprendido melhor os caminhos da força, mais rápido, mas em vez disso ele foi teimoso. Foi tolo demais para ver a armadilha que estava na sua frente. Ele bateu seu braço ferido na mesa de exame, e a sua voz falhou quando ele murmurou: eu poderia ter salvado o Han Solo, disse o Luke Skywalker. Até mesmo Yoda disse: essa carne grosseira é inútil em relação à força. Luke pressionou os dedos da sua mão boa contra o seu peito. Eu não mereço que isso seja consertado, disse o Luke. Se eu aprender os caminhos da força, apenas uma mão não vai ser um obstáculo, disse o Luke.
Eu não sou um psicólogo, gente, mas o que o Luke tá sofrendo, ou parece estar sofrendo aqui, pelo que eu sei, né, o pouco que eu conheço, ele parece estar sofrendo do que a gente chama de uma mentalidade da vítima, né? O Luke Skywalker, de uma certa forma, ele acha que ele merece o que tá acontecendo com ele, mereceu perder sua mão. É uma forma de punição por ele ter sido rápido demais em abandonar o Mestre Yoda, não ter escutado Yoda e o Obi-Wan Kenobi, não ter ficado treinado, em vez de tentar ir lá salvar o Han Solo despreparado. Então esse caso psicológico do Luke Skywalker aqui é algo muito sério e, graças à força, o droid 21B, ele é também equipado com, a gente pode dizer assim, formas de tratamento psicológico também. E vocês vão entender já já, porque a conversa que o droid vai ter junto com o Luke Skywalker aqui agora, ela é muito viajada. Esses droids médicos aqui são muito mais inteligentes que a gente pensa. O droid diz para o Luke Skywalker que todos os seres na galáxia merecem ser cuidados e merecem ser curados. Ele disse isso com muita firmeza e o Luke pareceu surpreso com a paixão em suas palavras. Perfeição moral, disse o droid 21B, não é um requisito para o cuidado. Isso seria a própria crueldade. Se você optar por não me deixar colocar a sua nova mão, é claro que isso é seu direito e sua decisão. É verdade que, ao lhe dar o que você já perdeu, isso não o tornará necessariamente completo. É normal. Tudo que eu sei é que eu posso ajudá-lo, continuou o 21B. E os seus amigos também podem ajudá-lo. Afinal, quando um osso se quebra, ele leva tempo para se recuperar, uma muleta para se apoiar. Aceitar tal assistência não é uma fraqueza, não é bravura abrir mão de tal tratamento. Às vezes, a escolha mais difícil é aceitar a ajuda. Essa mão no final, ela vai ser nada mais que uma ferramenta. E uma ferramenta, assim como muitas outras coisas no seu mundo, são suas ferramentas. Uma roda em vez de uma perna, uma magnolente em vez de um olho. O que importa, não existe vergonha nisso. Não há nada inerentemente bom ou ruim nisso, a menos que você escolha enxergá-lo dessa forma. E isso no final se tornará parte de você. Cada criatura nesse universo se altera e evolui a cada minuto. Não somos os mesmos que éramos um dia atrás. Estamos sempre mudando, fadados a existir para sempre em um estado de decadência e de criação. Esse daí foi basicamente o diálogo que o droid usou para convencer o Luke Skywalker a colocar sua mão nova. E ele foi lá, até o fim, bravamente, como ele disse no começo, né, sem analgésicos, sem nenhum tipo de anestésico, nada. Ele foi lá e assim como seu pai, o Lord Vader, ele aguentou a cirurgia caladinho, murmurando um pouquinho, né, fazendo cara feia, mas assim como seu pai, ele aguentou até o fim e foi lá e fez a cirurgia sem nada. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa história? E se você gostou do vídeo, cara, seja corajoso, né? Curta e se inscreva, hein, gente? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.